Então, esta é a entrada do Pavilhão Branco. Vocês viram o Parque San Javier, enfim, esse tipo de arquitetura do Javier Vera, dos elementos do pórtico de concreto aparente, né? Esta é a ópera do... Como chama o arquiteto? Me escapa o nome do arquiteto da ópera. Mas esse é o ingresso do que seria o Centro Internacional de Convenções Plaza Mayor, que é este conjunto, esse grande corredor, vamos dizer, isso eu estou separando mais para mostrar, que tem esse grande bloco e um teatro do Daniel Bonilha, do Mazzanti e do Rafael Esguerra. Então, isso é um conjunto formado pelo teatro, por esse grande bloco que enfim, que usa, enfim, numa certa época se usou muito, e ainda se usa, essas fachadas de peles de madeira, de tábua, que se usou muito, que se usou no Brasil, que está aqui, quase uma instituição meio latino-americana, que é de péssima manutenção. Desastre, mas enfim. Mas veja, esse espaço, esse grande bloco, que poderia ser também outra coisa que a gente falava, eu comentava, enfim, se o Legorreta fazia um jeito, se articula as coisas, o Salmona também articula volumes, geometrias, Tadao articula geometrias, este é o partido do grande bloco, do grande monobloco, da grande, enfim, de uma grande estrutura de um desenho geométrico de fácil apreensão, de uma certa redundância até geométrica, né? E aí vamos atravessar a rua e conhecer este outro bloco. Queria pôr em contexto rápido, assim como você falou um pouco todo o tema do violência e narcotráfico, que é importante para entender a importância das operações nas favelas, chamam comunas lá em Medellín. Aqui é a questão da outra cara, o outro rosto do Medellín, que é a vocação industrial que tem a segunda cidade industrial da Colômbia, e tem uma indústria textil muito forte, e nesta região, onde o Hugo vai mostrar essas intervenções, será uma região industrial. E todos esses grandes parques e centros de convenções, porque todo ano tem muitas feiras de empresários para exportação, sobretudo área textil, área calçado. Acho que é isso. Esta área, então, vocês estão vendo, Parque dos Pés Descalços, não sei se é por causa das crianças, mas nós estávamos aqui, o grande bloco é esse, né? Então atravessamos a rua, então o Parque dos Pés Descalços, este logradouro público tranquilo, com esse jato d'água, esse tanque, essa praia de areia, esse bosque de bambus. É um projeto paisagístico, né? Da Giovanna Spera, Ana Elvira Vélez e Felipe Uribe, com esses ambientes internos, uns recantos mais escondidos, um laboratório aí. Uma praia, vocês estão vendo, na areia. E nós temos aí, como uma grande moldura, este museu interativo, que é um tipo de museu de ciências. Vocês veem, é o grande bloco, né? De novo, é o grande bloco, uma grande estrutura. Que parece, sim, é um desenho latino-americano. Se vocês pegam os nossos colegas paulistas ou argentinos, ou vocês estão vendo agora os colombianos, né? Como eles operam nessa ordem do grande bloco, da grande estrutura, essa limpeza da estrutura. Bom, saindo, vamos mais para o centro agora, um outro centro, este Parque dos Desejos. O Parque dos Desejos, vamos subir, pegar o metrô, vamos lá. Pegamos o metrô. O que nós temos aqui? Também um outro conjunto de edifícios de interesse,
feitos, então, nesses anos recentes, temos aqui o quê? No Parque dos Desejos, o parque em si, junto à estação do metrô. Isto é um lugar de encontros de adolescentes, curiosamente. E, ao mesmo tempo, vocês estão vendo a cara desse edifício, ele é como se fosse na verdade, um projetor. Um telão. Isso é um telão, isso daqui é um observatório. É um equipamento que... vocês estão vendo a estação do metrô aqui no fundo. E a garotada, um dia de chuva não é nada convidativo. Mas veja, como se fosse sei lá... Isso vocês poderiam pensar que é aqueles projetores de slides antigos, né? E o telão. E esses veem o tipo de equipamento Um dia meio molhado para as garotadas se divertir, mas enfim. Olha, esse é um telão. Com um sistema de som. Tem um sistema de som, assim, ao ar livre, que parece que funciona. Não assisti, mas funciona, né? Pois é. Então, enfim, é um equipamento público, é um desses elementos mais para frente, atrás, nas costas, melhor dizendo, nós estamos ali, vamos passar ali para trás. Vamos ver que está aqui o metrô, aqui está o Parque dos Desejos e por trás existe esse Parque Explora, que também é uma espécie de museu de ciências, como aquele labirinto do Legorreta, mas aí já é uma arquitetura muito mais, uma releitura lá do Corras, ou coisas do gênero, né? Do Alejandro Echeverri e equipe. Então, um desses equipamentos também, enfim, culturais, construídos nessa parte da cidade, e ao lado, nós temos, ao lado, vocês estão vendo, o Jardim Botânico, com o orquideorama. Orquideorama o que é? Essa estrutura que vocês estão vendo, que é basicamente uma cobertura para eventos. Aqui embaixo, nessa oportunidade, tinha uma feira de livros. Mas é uma cobertura, como vocês estão vendo, uma estrutura metálica com esses fechamentos em madeira, criando essa translucidez, porosidade. Sim? Antes de você entrar no Salmona, já vai para lá. Não, que se pode voltar só para... aí tem, não sei se dá para enxergar a intervenção do espaço público que houve, porque esta avenida, não lembro como chama-se, Carabobo, que conecta já com o projeto que a gente vai ver de Salmona na frente, uma área carente, era favela mesmo. E houve uma intervenção muito interessante para tanto na reconstrução da calçada quanto da grade mesmo. É um projeto interessantíssimo, se vocês puderem um dia procurar mesmo pela internet, de Lourenço Castro e a Elvira Vélez, que fez o museu interativo. É muito, muito interessante. A praça, toda a operação, todo o ritual que eles criam para entrar no Jardim Botânico. Vocês veem que é todo um espaço construído, recuperado. Porque lá adiante, se a gente for seguir isso, lá adiante, nós vamos ver esta obra do Salmona. Uma obra do Rogério Salmona, que é o Centro Cultural Morávia, que já um pouco mais para cima, aquela avenida, subindo bem, nós vamos encontrar, de repente, essa estrutura. Essa estrutura que é um Salmona, um dos Salmonas, últimos Salmonas, enfim, ele faleceu em 2007. A morte? Sim, em 2007, em outubro. Pois é, essa obra foi inaugurada depois do falecimento dele, mas é um centro cultural com esse entorno. Então, de novo, assim, um elemento de articulação que se constitui nessa paisagem, mas, de novo, arquitetura diferenciada do mais importante arquiteto colombiano. E aí, bom, é o Salmona. Isso é muito polêmico, que seja o mais importante arquiteto colombiano, porque assim como aqui tem aquela história entre a Escola Paulista e a Escola do Rio, lá tem os arquitetos de Medellín
que tem mais essa projeção internacional, cuja estética está mais perto pode ser das revistas espanholas que a gente tenha visto, o Croquis. E eles, de fato, é muito estranho ter um projeto de Salmona em Medellín. O Salmona é de uma geração que, enfim, veterana, e essa arquitetura de Medellín é uma outra frente da arquitetura colombiana. Mas o Salmona, enfim, mais pelo clássico, de ser um clássico, mas nesse contexto, veja esse contexto. Então, no fundo, é um edifício bem Salmona, de novo, aquela coisa do piso, o desenho, do impluvium, né, nesse caso, mas essa combinação de um edifício pátio para eventos, ao mesmo tempo que se organiza, enfim, toda uma circulação e anfiteatros, auditório, né? E este pátio de eventos em torno do qual se organiza, enfim, essas coisas, Salmona, Barragán, Legorreta. Aí a quinta fachada, de novo, num certo sentido. E aí vocês veem esse entorno, né? Que também não é nada fácil. Não é nada fácil. Então, só detalhes. Aí tem um tanque. Aqui nós temos o esmaltado, o ladrilho esmaltado, né? E essa coisa barraganiana, legorretiana, salmoniana. Bom, fora do circuito, o Mazzanti também realizou esse parque-biblioteca La Ladeira, fora do circuito, por quê? Nós estávamos ali, né? E isso daqui ficou ali um cantinho, ali um pouco mais difícil. Não difícil, não é difícil chegar aí, mas um pouco fora desse eixo inicial. E o Mazzanti fez aquelas 3 monolitos em São Domingo, Parque São Domingo, e aqui nós temos 3 volumes prismáticos, como vocês estão vendo, completamente diferente, de concreto aparente, essa coisa mais paulista, mais dentro de uma familiaridade que nós podemos ter com essas estruturas, pontes, estruturas de concreto, de empenas, né, que combina com alguns remanescentes. E o Mazzanti faz, então, enfim, vocês veem como ele trabalha, opera com diferentes tonalidades e tons. É o mesmo programa dos demais. Tem o Sebrae, tem aquela assistência, então, todo mundo, o pessoal esperando uma parte de assistência, né, ao mesmo tempo que a biblioteca está lá funcionando. Os elementos arquitetônicos, a biblioteca, uma bela vista, você vê esse entorno é completamente outro. Né? Esse entorno é completamente outro. Já estamos na parte mais plana do vale. E as circulações internas, mas isso é uma caixa de concreto mais convencional, mais diferente do polêmico, a Biblioteca São Domingo. Bom, por fim, isto é uma obra também um pouco fora, não é fora, é diferenciado. Isto é um acordo que o governo, a Municipalidade de Medellín fez com a Universidade de Tóquio. E este Parque Biblioteca Belém foi projetado por um professor, um arquiteto da Universidade de Tóquio, o Hiroshi Naito. E é completamente diferente daquele outro sistema, enfim, não está numa periferia, ao contrário, ele está num lugar, olha, assim, afastado daquele sistema que nós vimos no início, de articulação de setores urbanos mais periféricos. É um bairro, vocês estão vendo que é um bairro convencional, informal, uma estrutura formal, e é uma grande estrutura que rigorosamente liga 2 grandes avenidas, ou 2 avenidas. Nota, então, que é um conjunto de edifícios organizados, e quando vocês veem, esta é uma das avenidas, vamos dizer, do lado mais, talvez, doméstico, né, habitacional, e que constitui uma entrada, um vazio, um recuo, uma praça. Um recuo na paisagem, mas com esse conjunto de casinhas, vamos dizer, esse é um modo de dizer, são esses blocos demasiadamente discretos. Não é concreto aparente, não é um monolito, não é
nada de, enfim, nada de nenhum alarde. Ao contrário, é de uma descrição talvez até exagerada, mas se pensarmos em que contexto nós estamos, que é um contexto não é pobre, obviamente, mas é um contexto doméstico. Como é que isso tem uma certa domesticidade de conjuntos que parecem um conjunto, assim, olha, de repente um largo assim, aberto, e é uma calçada que leva como se fosse, se vocês imaginarem com um certo esforço, é quase vocês estarem entrando num vilarejo, num beco. E é um vilarejo que, por sua conformação, é um vilarejo, se vocês prestarem atenção depois, os tetos, é como se estivéssemos entrando num vilarejo japonês. Entramos, chegamos num pátio. Agora, esse pátio é um pátio d'água. É um pátio d'água que é, enfim, para nós isso é absolutamente estranho. Mas para uma certa arquitetura asiática, isso é a coisa mais normal do mundo. Há arquitetos como Geoffrey Bava, um arquiteto do Sri Lanka, que esse tipo de solução paisagística da água é parte do pensamento da relação do edifício com a natureza. Que natureza é essa? Água. Então, isso é um pátio de água que não é para as pessoas entrarem. Enfim, é uma paisagem criada dentro do edifício, dentro deste pátio. Se você se lembra daquela coisa da primeira conversa dos japoneses, aquela coisa da contemplação, esse não é um lugar para ficar correndo, para a criançada ficar correndo. Não, é um lugar para olhar. Então, vocês veem que os prédios parecem muito convencionais. Enfim, é uma varanda, uma varandona, né? E com essas coberturas muito simples, não tem segredo algum, não tem nenhuma estridência. São as oficinas, os estagiários, extremamente simples, utilizando, aí não é mais o tijolo salmoniano, o tijolo bogotano, mas é o tijolo branco, cerâmico, branco, e madeira. Madeira que vai participar, assim, quer seja nessa combinação de estruturas metálicas, madeiras que são utilizadas, veja, neste auditório. Este auditório usando, então, essas estruturas que parecem quase que estruturas de mansardas, mas com a madeira criar grandes vãos. Essas madeiras foram testadas na Universidade de Tóquio quanto à sua resistência e, a partir disso, calculadas para criar esses vãos. Então, não é mais o grande vão de estrutura metálica, de concreto, não. São coisas extremamente simples. Este é o interior da biblioteca. Então, de novo, são estruturas de concreto, uma malha convencional e, de repente, essa cobertura de madeira absolutamente simples. Não há nenhuma estridência, nada de exibições ou espetacularidade. Quer dizer, o espetáculo está exatamente bom. Essa estrutura é um pouco inusitada, se pensarmos aqui, esse caimento, essa inclinação, né? É um pouco inusitado, até pensando como se usa madeira numa estrutura como essa. Né? E por que se usa madeira? Poderia usar outro material, metálico, para vencer esses vãos? A biblioteca infantil, essa coisa de iluminação indireta, né? E aí são essas casinhas. Os ateliês. É uma continuidade do espaço urbano, como se estivesse criando uma rua, um beco, ligando de um lado e outro da rua, e atravessa-se. Atravessa, não tem cerca, não tem nada. É uma coisa assim, como se fosse uma rua que foi criada, em que se atravessa o conjunto como se fosse um beco, uma parte urbana de circulação. Então, você vê, isso parece um conjunto de casas. Nesse ambiente doméstico, assim, um conjunto de casas como se fosse um vilarejo, uma coisa que, assim, quase de uma simplicidade da estrutura mínima não, uma estrutura atemporal que o Aldo Rossi dizia. O que é uma casa? É uma estrutura com cobertura de duas águas e o prisma. No fundo é isso, exatamente isso, uma cobertura de duas águas com prisma. E uma coisa que é muito japonesa, que eu mostrei, ou pelo menos procurei chamar a atenção lá no Museu de Arte Moderna de Fort Worth, do Tadao Ando. A aproximação ao museu
se faz por estrada, etc., etc., mas há uma insinuação de que o edifício está ali atrás. O edifício não aparece escancarado, como, por exemplo, sei lá, aparece no Parque São Domingo, algumas bibliotecas. Na medida que isto é uma ligação entre duas avenidas, este projeto tem um paisagismo, como o que toda Wando faz lá em Fort Worth, que é movimentar esses morros, também como a Ingrid explicou em relação ao Salmona, dos morros, e, num certo sentido, criar esse horizonte que da rua é isso, mas do conjunto para fora, aqui atrás tem uma avenida, uma baita avenida, que fica escondido por essa elevação do morro. Então, visualmente, este paisagismo isola o conjunto da avenida mais movimentada e, na outra ponta, integra criando uma praça. Então, você vê como este conjunto, isto é um conjunto que atravessa o quarteirão, cria essas ruas. De um lado, ele estabelece este não diálogo, não esconde, mas não é hostil ao que está lá no fundo, e na frente cria uma praça. Então, isso são soluções que mostram um pouco essa forma de dialogar de um conjunto na cidade completamente diferente do que nós vimos antes. Ingrid? Ingrid? Comentar alguma coisa? Bom, pessoal, é isso. Bom, pessoal, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, são exatamente 10 horas. Hoje foi a última palestra do ciclo de conferências. Espero que vocês tenham apreciado essas 4 sessões. Espero que também tenham notado que não quis provar nada. A questão não é provar nada. A questão é que a proposta mesmo foi de fazer um certo passeio, um perambular, que seja pelo Japão, que seja pela América Latina, pelos Estados Unidos, ou aqui, no caso, em 2 cidades colombianas. Talvez se vocês prestarem atenção, vocês verão que entre Japão e Estados Unidos, falamos dos mesmos arquitetos. E se vocês prestarem atenção, falamos de Estados Unidos apenas mencionando um arquiteto norte-americano, que era Diller Scofidio. Todos os demais eram arquitetos estrangeiros atuando nos Estados Unidos. E a paisagem no Japão, de um certo modo, também. Os mesmos Herzog de Meuron, os mesmos Renzo Piano, etc., etc., etc. E na América Latina a coisa não é tão fluida. Ao contrário, o que se vê é como na Colômbia há uma cultura local, interna, uma disputa até, uma coisa doméstica, como talvez aqui em São Paulo, enfim, ou na América Latina, que seja no México, nós vimos obras de arquitetos mexicanos, mas, no fundo, são posições, esses passeios estabelecem assim, uma percepção de que, mais do que termos categorias muito fechadas de entendimento dessas arquiteturas, isto é, buscarmos escaninhos, onde é que essas obras se encaixam, talvez esses passeios mostram que essa complexidade deveria ser olhada com mais atenção. Essa complexidade de ver um país como o Japão ter tantos arquitetos incríveis, mas que também recebe tantos arquitetos incríveis. Ou os Estados Unidos, que, curiosamente, talvez as principais obras, exceto um Frank Gehry, alguns poucos arquitetos ditos norte-americanos, poucos arquitetos norte-americanos se destacam. E a gente fica sem saber o que acontece na América Latina. Eu acho que são universos que eu gostaria de chamar a atenção, daí essa organização deste ciclo, nesses contrastes. O Japão, Estados Unidos, América Latina e Colômbia. É a partir desses contrastes que a gente vai, ou gostaria que vocês entendessem, que existe um jet set internacional, badalado,
Eu nem mostrei Rencorras, eu não mostrei. Sim, mostrou na frente do Foster. Na frente do... Em Dallas, sim. Ah, de Dallas, sim, o Teatro Experimental. O Teatro Experimental. Porque da outra vez eu mostrei o trem de raia, então acho que estou confundindo. Mas enfim, no fundo, chama a atenção que, enfim, a par desses Star System Internacional, na América Latina, alguma coisa também para prestar atenção. Às vezes reproduzindo questões ou comportamentos um pouco viciados do Star System, mas, enfim, acho que há coisas para vocês verem pela América Latina também. E pelo Brasil, né? O único brasileiro foi o Lelé, né? Que entrou. Tá bem? Bom, então, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham aproveitado, apreciado e, sei lá, fico à disposição. Eu não tenho, claro, se não deixava o meu e-mail aí para vocês, se quiserem conversar, trocar ideias. Exatamente. Não, dá para perambular pela Europa. Você não entrou nada. Mas vocês viram muito a Europa, vocês viram Monet, vocês viram Renzo Piano, vocês viram mais europeus do que... No Portugal. Bom, ali está. segalhg.br. Quem tiver interesse, quiser conversar, estamos à vontade. Tá bem? Muito obrigado, então. Até uma próxima oportunidade.